Bom dia, meus alunos do oitavo ano da manhã e do oitavo e nono da noite. Bom, minha gente, vamos concluir esse assunto de rebeliões aqui na América Portuguesa. A gente já tratou de quase todas as rebeliões, só falta uma rebelião apenas para concluirmos esse conteúdo, certo, minha gente? E a rebelião que está faltando é justamente a Conjuração Baiana de 1798. Mas antes disso, eu vou fazer uma pequena reprise do que a gente viu. Bom, minha gente, a gente viu a revolta de Beckman, que foi a primeira rebelião que tratamos aqui nesse conteúdo. Ela ocorreu em 1684 no Grão-Pará e Maranhão, pelo comércio das chamadas drogas do sertão. E o estopim dessa rebelião foi justamente porque não podiam escravizar os índios. Então, as pessoas que comercializavam as drogas do sertão, como por exemplo cacau, canela, castanha do Pará, pequi, guaraná, ficaram revoltados. E ainda mais quando eles ficaram revoltados quando esses e além de tudo, eles ficaram revoltados quando Portugal criou a Companhia de Comércio do Maranhão, que se comprometeu em vender africanos escravizados para os colonos. Mas eles não cumpriram com a promessa deles e, além de tudo, começaram a falsificar pesos e medidas e cobrar mais caro pelos produtos que eles vendiam, como bacalhau, sal, farinha de trigo, enfim. Ele cobrava muito caro, recaiu impostos sobre esses alimentos. Então, o que é que acontece? Os colonos que comercializavam isso, os comerciantes das drogas do sertão, como, por exemplo, Manuel Beckman, um dos líderes, justamente o nome da rebelião em homenagem a ele, eles se revoltaram justamente contra essa Companhia de Comércio do Maranhão, porque eles queriam que essa Companhia do Comércio do Maranhão fosse extinta e permitisse a escravidão dos índios. Além da rebelião dos Beckmans, tivemos a Guerra dos Emboabas. Lembre que a Guerra dos Emboabas ela durou 2 anos, de 1707 a 1709, pelo paulista Antônio Rodrigues Arzão, que conseguiu achar na cidade mineira de Sabará ouro, isso mesmo, minas de ouro. Então a notícia se espalhou e muitas pessoas de fora, de outras regiões, vieram também para essa região para explorar ouro. Só que Antônio Rodrigues, ele não aceitou que essas pessoas de fora, que ele chamava de forasteiro, viessem também explorar as minas de ouro que ele havia encontrado. Então os forasteiros, que eram apelidados de emboabas, liderado por Manuel Nunes, se uniram contra Antônio Rodrigues Arzão, o paulistano, para ter os seus direitos de explorar também as minas, certo, minha gente? Essa foi uma guerra dos emboabas e ela perdurou de 1707 a 1709. Eu falei isso nas aulas anteriores, está lá discriminado de forma mais detalhada. Então, minha gente, por favor, revisem que é importante para vocês. Além dessa batalha aí, falamos sobre a Guerra dos Mascates, que aconteceu em 1710 e 1711, entre os comerciantes de Olinda e Recife, que contraíram dívidas com o pessoal de Recife, certo? Os senhores de engenho de Olinda, perdão, os senhores de engenhos de Olinda, eles se endividaram, contraíram dívida com o pessoal de Recife, com os comerciantes de Recife, que eram muito ricos. Mas acontece que Recife, ela não tinha Câmara Municipal e os olindenses, eles tinham Câmara Municipal. Então, a guerra foi justamente porque o pessoal de Recife, os comerciantes ricos de Recife, queria que Recife tivesse Câmara Municipal para eles não depender, de certa forma, de Olinda, já que eles sabiam que eram os olindenses que estavam com dívidas com ele. Então, como eles não tinham Câmara Municipal, eles queriam elevar Recife à vila e não ter mais vínculo com os olindenses. Então, a Guerra do Mascate
Quem saiu de certa forma vitorioso foi o pessoal de Recife, que teve sua Câmara Municipal e elevou Recife à vila. Bom, a gente falou também sobre a revolta de Vila Rica, que ocorreu com a criação da Intendência de Minas, que teve justamente o objetivo de fiscalizar toda a exploração do ouro. Essa Intendência de Minas foi um órgão criado por Portugal, que tinha como objetivo fiscalizar todo o ouro. E, além de tudo, cobrou impostos abusivos sobre o ouro extraído, que era o quinto. E, além de tudo, sobre os alimentos. Então, a população se revoltou com relação a isso aí e foram lutar contra Portugal, né? Só que aí um dos líderes, Felipe Santos e Pascoal Silva Guimarães, principalmente Felipe Santos, ele foi morto e teve o corpo todo feito em pedaços. Bom, minha gente, falamos sobre a Conjuração Mineira de Tiradentes, que falei bem detalhado em aulas anteriores, e agora vamos para a Conjuração Baiana, que é a nossa última rebelião. Ela ocorreu em 1798 na cidade de Salvador. Foi uma rebelião formada pela maioria de negros, tanto negros livres como negros escravizados, mas teve a participação de intelectuais como Cipriano Barata e Padre Agostinho Gomes. Eles lutavam para o fim do domínio português na Bahia, a proclamação de uma república com igualdade de tratamento, a abertura do Porto de Salvador para o livre comércio, pois nessa época o Brasil não podia comercializar produtos de fora, ele tinha que importar tudo, o Brasil, e a diminuição de impostos nos alimentos. E, além de tudo, o fim do preconceito dos negros. O seu lema foi justamente as palavras de liberdade e república. E o lema de liberdade e república, esse lema aí dessa rebelião era baseado nas ideias iluministas e na Revolução Francesa, as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, assim, minha gente, eu quero deixar bem claro que nesse período o Brasil era proibido de fabricar produtos, isso mesmo, de industrializar produtos. Ele tinha que importar, por isso que nessa rebelião eles lutavam pelo livre comércio, a abertura do Porto de Salvador para fazer comércio com outras regiões ou até mesmo com outros países. Justamente o interesse era fazer comércio com outros países e ter o livre comércio. Então, assim, minha gente, o que é que aconteceu? Essa revolução, ela foi sim baseada nas ideias iluministas e, no fim, o governador da Bahia, Dom Fernando José de Portugal e Castro, ele tomou medidas imediatas e mandou prender dezenas de rebeldes e condenou à morte 4 líderes da rebelião, todos afrodescendentes e pobres. Então, minha gente, é o seguinte, concluímos agora este capítulo de rebeliões, certo? Essa semana passada eu trabalhei com vocês novamente essas rebeliões, passei um exercício de revisão e 2 aulas que eu já havia gravado, falando detalhadamente dessas rebeliões anteriores a estas. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, assistam às aulas que eu passei para vocês e assistam esse vídeo aula explicativo. Tenham uma boa semana, meus queridos alunos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me procurem, que eu irei esclarecer, tá certo? Nas atividades que eu estou passando. Porque essa última atividade que eu estou passando para vocês, ela é baseada somente nessa última rebelião, que foi a da Conjuração Baiana. Não esqueça, em 1798. Isso mesmo, 1798, formada por afrodescendentes, ou seja, negros livres e negros escravizados, mas também teve sim a participação de intelectuais. Portanto, minha gente, façam um bom exercício e qualquer dúvida é só me comunicar, é só entrar em contato comigo no privado. Tenham uma boa semana. Deus abençoe cada um de vocês.